Um milionário arrogante decide humilhar uma garçonete falando em alemão para zombar dela, achando que ela não entenderia. Mas o que ele não sabia é que aquela simples garçonete o surpreenderia, fazendo com que ele cometesse o maior erro de sua vida. O que aconteceu em seguida mudou 2 vidas para sempre. Olha essa garota. Aposto que mal sabe escrever o próprio nome. A frase ecoou pelo Palácio Dourado como uma bomba silenciosa. Rodrigo Tavares, milionário do setor imobiliário, havia acabado de cometer o maior erro de sua vida arrogante. Camila Santos parou de limpar a mesa ao lado, seus dedos apertando o pano com uma força que revelava anos de humilhações engolidas. 23 anos, 2 empregos para pagar a faculdade, e ainda tinha que ouvir esse tipo de comentário todos os dias. Rodrigo nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Por que deveria? Na cabeça dele, uma simples garçonete nunca poderia ser uma ameaça. Fábio, você viu a cara dela? Provavelmente nem terminou o ensino médio. Continuou, rindo de sua própria crueldade enquanto ajustava o relógio de R$100 mil no pulso. O restaurante mais caro da cidade fervilhava com executivos fechando negócios milionários. Cristais austríacos pendiam do teto, mesas de mármore italiano refletiam as conversas em surdina, e ali, no centro de tudo, estava acontecendo algo que mudaria 2 vidas para sempre. Camila se aproximou da mesa dos 2 empresários. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida que crescia há anos. Quantas vezes teve que sorrir enquanto era tratada como se fosse invisível? Quantas vezes engoliu o choro no banheiro do restaurante? Boa tarde, senhores, disse ela com a voz profissional que aperfeiçoara após meses de treinamento. Posso anotar seus pedidos? Rodrigo a olhou de cima a baixo com o desdém de quem classificava pessoas como objetos. Ah, finalmente. Pensei que teríamos que esperar a noite toda. Fábio, o sócio mais baixo e nervoso, murmurou desconfortavelmente. Rodrigo, os contratos estão aqui. Os alemães chegam em 1 hora. Perfeito. Rodrigo sorriu maliciosamente. Sabe de uma coisa, Fábio? Vou me divertir um pouco. E então ele fez algo que considerava genial. Olhou diretamente para Camila e começou a falar em alemão, cada palavra pronunciada com a arrogância de quem achava que estava sendo extremamente inteligente. Esta garota obviamente não fala nada além de português mal falado. Provavelmente cresceu na periferia, estudou em escola pública e agora está aqui servindo pessoas importantes como nós. É o máximo que alguém como ela pode aspirar na vida. Ele riu, satisfeito consigo mesmo. Alguns clientes das mesas próximas notaram a conversa em alemão e olharam curiosos. Que tal pedirmos logo? Fábio tentou apressar, claramente desconfortável com o comportamento do sócio. Calma, Fábio. Estou me divertindo. Rodrigo continuou em alemão. Olha a cara dela, totalmente perdida. Aposto que acha que estamos falando sobre negócios importantes. Se soubesse que estamos rindo dela, provavelmente começaria a chorar. Camila permaneceu imóvel ao lado da mesa, o bloco de anotações em suas mãos. Sua respiração estava controlada, mas qualquer pessoa atenta notaria o leve tremor em suas pálpebras. Anos de humilhação passaram como um filme em sua mente. O pai diplomata que morrera no acidente. A mãe doente em casa. As contas que não paravam de chegar. Os 2 empregos para conseguir pagar a faculdade de linguística. As noites estudando até às 3 da manhã. E agora esse homem, sentado em sua mesa de mármore, usando sua posição para humilhá-la apenas por diversão. Sabe, Fábio? Rodrigo continuou em alemão, completamente alheio ao furacão que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. Pessoas como ela nasceram para servir pessoas como nós. É a ordem natural das coisas. Foi nesse momento que Camila tomou a decisão que mudaria tudo. Ela limpou delicadamente a garganta, levantou o rosto e olhou Rodrigo diretamente nos olhos. Ela falou firme, olhando nos olhos. Senhor, entendi perfeitamente cada palavra desrespeitosa que disse sobre mim em alemão. O senhor gostaria de algo para acompanhar sua completa falta de educação? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo sentiu o sangue gelar em suas veias. Seus olhos se arregalaram como se tivesse visto um fantasma. A colher que segurava caiu na mesa com um barulho metálico que ecoou pelo restaurante silencioso. Como você... Ele gaguejou, sua arrogância se transformando instantaneamente em pânico.
Como eu falo alemão? Camila completou, agora com um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez porque o senhor tenha subestimado completamente a pessoa errada. Clientes das mesas próximas pararam de comer. Garçons diminuíram o passo. O pianista continuou tocando, mas o volume das conversas havia caído drasticamente. Fábio estava branco como papel. Rodrigo, eu avisei. Cale a boca! Rodrigo sibilou, mas sua voz saiu mais como um sussurro desesperado do que uma ordem. Camila continuou, agora alternando entre alemão e português. O senhor disse que pessoas como eu nasceram para servir pessoas como o senhor. Bem, talvez devesse saber que pessoas como o senhor são exatamente o motivo pelo qual pessoas como eu estudam tanto. A transformação era visível. A garçonete tímida havia desaparecido, substituída por uma mulher que claramente possuía uma educação que Rodrigo jamais imaginara. Impossível, Rodrigo murmurou, mais para si mesmo. Você está blefando. Camila sorriu. Um sorriso genuíno desta vez. Senhor Tavares, se o senhor quiser continuar testando meus conhecimentos, posso avisar que falo outros 6 idiomas além do alemão. Mas talvez seja melhor simplesmente fazer seu pedido e manter um pouco da dignidade que ainda lhe resta. O impacto dessa revelação foi como uma explosão silenciosa. Outros clientes começaram a se virar completamente em suas cadeiras. Alguns tiraram discretamente os celulares. 7 idiomas. Uma garçonete que falava 7 idiomas. Rodrigo olhou ao redor e percebeu que havia se tornado o centro das atenções de todo o restaurante. E não da forma que gostava. Quem é você? Ele perguntou, sua voz quebrando. Sou Camila Santos. Ela respondeu com uma dignidade que fez vários clientes sussurrarem de admiração. E o senhor acabou de aprender que nunca devemos julgar um livro pela capa. O telefone de Rodrigo começou a vibrar na mesa. Depois outro. E outro. Alguém já estava gravando. Alguém já estava postando. Sua humilhação estava se tornando viral em tempo real. E Camila ainda tinha 6 idiomas para mostrar. 7 idiomas. Você está mentindo. As palavras de Rodrigo Tavares saíram como um grito desesperado que ecoou por todo o Palácio Dourado. Seu rosto estava completamente vermelho, gotas de suor escorriam pela testa e suas mãos tremiam descontroladamente sobre a mesa de mármore. Camila permaneceu serena, mas qualquer pessoa atenta podia ver a mudança em seus olhos. A garçonete tímida havia desaparecido completamente. No lugar dela, estava uma mulher com uma força interior que ninguém esperava. Senhor Tavares, disse ela calmamente, o senhor prefere fazer seu pedido ou continuar me testando publicamente? Continuar, ele gritou, levantando-se bruscamente da cadeira. Não acredito em uma palavra. Você decorou algumas frases. O restaurante inteiro havia parado. Executivos deixaram os garfos suspensos no ar. Casais elegantes viraram completamente as cadeiras. Garçons se posicionaram estrategicamente para assistir ao espetáculo. Alguns clientes já seguravam discretamente os celulares, percebendo que algo viral estava acontecendo. Fábio puxou desesperadamente a manga de Rodrigo. Pelo amor de Deus, senta! Você está se humilhando! Cala a boca, Fábio! Rodrigo se livrou do toque e apontou o dedo para Camila. Você quer me fazer de idiota? Vamos ver se entende francês. E então ele começou a falar em francês, sua pronúncia carregada de ódio. Esta mentirosa patética está tentando me humilhar. Uma garçonete qualquer não pode falar 7 idiomas. É impossível. Ela deve ter pesquisado sobre mim na internet. Camila não hesitou nem um segundo. Respondeu em francês com sotaque parisiense perfeito. Senhor Tavares, o senhor está fazendo um espetáculo vergonhoso diante de todos esses clientes. Sua insegurança está mostrando quem realmente é por dentro. O impacto foi devastador. Rodrigo cambaleou como se tivesse levado um soco. Alguns clientes começaram a aplaudir discretamente. Uma senhora idosa sussurrou alto. Que moça extraordinária! Não! Rodrigo berrou completamente fora de controle. Isso não é possível! Sua voz ecoou pelo restaurante como um animal ferido. Suor escorria livremente por seu rosto, manchando o colarinho da camisa de R$1.000. Ele estava perdendo toda a compostura, toda a imagem de empresário bem-sucedido que havia construído. Italiano!
Ele gritou, virando-se para Fábio. Vamos ver se ela entende italiano! Falou em italiano, gaguejando de desespero. Esta mulher está me destruindo! Como é possível? Quem é ela? Isso tem que ser uma armação! Camila respondeu em italiano fluente. Senhor, não sou eu que está destruindo o senhor. O senhor está se destruindo sozinho com sua própria arrogância e desespero. Rodrigo soltou um grito de frustração que fez várias pessoas se assustarem. Ele agarrou os próprios cabelos, puxando-os. Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Rodrigo, para! Fábio tentou segurá-lo, mas foi empurrado brutalmente. A plateia estava completamente hipnotizada. Era como assistir a um colapso nervoso em tempo real. Alguns clientes começaram a gravar abertamente, percebendo que estavam presenciando algo que seria falado por semanas. Japonês! Rodrigo gritou com os olhos injetados de sangue. Aposto que você não fala japonês. Ninguém fala japonês. Disse em japonês com pronúncia terrível. Esta mulher é uma mentirosa, uma fraude. Ela não pode ser real. Camila fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas contidas ali. Não de tristeza, mas de anos de humilhação finalmente sendo liberados. Respondeu em japonês perfeito. Senhor Tavares, o senhor está mostrando para todos aqui o tipo de pessoa que realmente é. E não é bonito de se ver. Foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Rodrigo entrou em um momento difícil. Suas pernas falharam e ele caiu pesadamente na cadeira, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Suas mãos tremiam violentamente. Como isso é possível? Por quê? Disse uma voz grave e carregada de emoção atrás dele. Você acabou de humilhar a filha de um dos mais respeitados diplomatas deste país. Todo o restaurante virou para ver quem havia falado. Era um homem idoso, elegantemente vestido, que se levantava de uma mesa discreta no canto. Seus olhos brilhavam com reconhecimento e emoção. Doutor Fernando? Camila sussurrou, sua voz quebrando pela primeira vez. Camila Santos, disse o idoso, caminhando em direção a ela com passos firmes. Filha do professor Eduardo Santos, meu querido colega do Ministério das Relações Exteriores. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música havia parado. Rodrigo olhava entre os dois completamente perdido. Ministério das Relações Exteriores? Sim, Dr. Fernando continuou. Sua voz agora alta o suficiente para todo o restaurante ouvir. Eduardo Santos foi um dos nossos mais brilhantes diplomatas. E Camila aqui cresceu falando 7 idiomas porque viajava o mundo com o pai desde criança. A revelação caiu como uma bomba. Murmúrios de choque percorreram o restaurante. Algumas pessoas levantaram-se de suas mesas para se aproximar. Ela não é uma garçonete comum, Dr. Fernando continuou, ignorando completamente Rodrigo. Ela é uma linguista formada, que está trabalhando aqui temporariamente para pagar os estudos de pós-graduação, depois que perdeu os pais em um acidente. Camila não conseguiu mais conter as lágrimas. Anos de luta, de humilhação, de trabalhar dobrado para honrar a memória dos pais, tudo veio à tona naquele momento. Minha querida menina, Dr. Fernando disse gentilmente, o que seu pai diria se soubesse que você estava sendo tratada assim? Rodrigo observava a cena como se estivesse assistindo a um filme de terror. Sua arrogância havia se transformado em puro pânico. Ele havia humilhado a filha de um diplomata, em público, sendo gravado. Eu não sabia, murmurou ele, mas sua voz se perdeu no murmúrio crescente do restaurante. Claro que não sabia, Dr. Fernando disse, virando-se finalmente para ele com um olhar de profundo desgosto. Porque homens como o senhor nunca se dão ao trabalho de conhecer as pessoas antes de julgá-las. Outros clientes começaram a aplaudir. Devagar no início, depois mais forte. O aplauso foi crescendo até que todo o restaurante estava de pé, aplaudindo Camila. Rodrigo permaneceu sentado, encolhido em sua cadeira, assistindo a própria reputação ser destroçada em tempo real. E ele ainda não sabia que alguém no restaurante estava gravando tudo, e que o vídeo já estava sendo compartilhado, e que sua vida nunca mais seria a mesma. Porque quando você humilha a pessoa errada no lugar errado, na hora errada, as consequências podem ser devastadoras. E elas estavam apenas começando.
O aplauso no Palácio Dourado continuava ecoando como trovões. Clientes de pé, garçons paralisados, celulares gravando de todos os ângulos. O restaurante mais exclusivo da cidade havia se transformado no palco da maior humilhação pública que alguém poderia testemunhar. Rodrigo Tavares permanecia afundado em sua cadeira como um boneco quebrado. Suas mãos tremiam descontroladamente, o suor havia manchado completamente sua camisa de R$ 1.000, e seus olhos percorriam desesperadamente o ambiente, procurando uma saída que não existia. Camila tentava controlar as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto. Anos de dor, de luta silenciosa, de humilhações engolidas, tudo estava vindo à tona naquele momento catártico. Ela nunca imaginou que encontraria Dr. Fernando ali, muito menos que ele revelaria publicamente sua verdadeira história. Minha querida Camila, Dr. Fernando continuou, sua voz carregada de emoção genuína, enquanto se aproximava dela. Quantos anos faz que não nos vemos? Desde o funeral? 5 anos, doutor. Ela respondeu com a voz embargada. 5 anos desde que enterramos papai e mamãe. A revelação atingiu o restaurante como uma segunda onda de choque. Murmúrios de compaixão começaram a circular entre as mesas. A arrogância cruel de Rodrigo ganhava uma dimensão ainda mais repugnante. Ele havia humilhado uma órfã que lutava para sobreviver. Seu pai Eduardo era meu braço direito no ministério. Dr. Fernando disse, agora falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Um homem brilhante, poliglota, que representou o Brasil em dezenas de países. E Camila, Camila sempre foi seu orgulho. Fábio, que havia permanecido em silêncio, finalmente encontrou coragem para sussurrar. Rodrigo, pelo amor de Deus, vamos embora. Isso está sendo gravado? Mas Rodrigo parecia hipnotizado pela situação, como se não conseguisse processar a magnitude do que havia feito. Sua mente, acostumada a controlar tudo, simplesmente não conseguia aceitar que havia cometido um erro tão devastador. Dr. Fernando continuou sua narrativa, cada palavra caindo como martelo sobre a reputação de Rodrigo. Eduardo sempre dizia que Camila era um prodígio. Aos 15 anos, ela já dominava 6 idiomas. Aos 18, eram 7. Ela cresceu nos consulados, nas embaixadas, conversando com diplomatas do mundo inteiro. Uma senhora elegante de cabelos grisalhos, que estava jantando com o marido, levantou-se e se aproximou. Desculpe interromper, disse ela com sotaque refinado, mas preciso dizer algo. Todos os olhares se voltaram para ela. Era Dona Helena Vasconcelos, esposa do empresário mais rico da cidade, conhecida por sua discrição e elegância. Se ela estava se manifestando publicamente, era porque a situação havia ultrapassado todos os limites. Eu conheci Eduardo Santos pessoalmente, ela disse, sua voz cortando o silêncio. Meu marido fazia negócios internacionais e Eduardo nos ajudou várias vezes. Era um homem íntegro, educado, refinado. Saber que sua filha está sendo humilhada dessa forma por Ela hesitou, procurando uma palavra adequada. Por alguém tão desprezível, é inaceitável. O impacto das palavras de Dona Helena foi devastador. Se a esposa do homem mais rico da cidade estava publicamente condenando Rodrigo, sua reputação empresarial estava destruída. Rodrigo! Fábio sussurrou desesperadamente. Ela é esposa do Vasconcelos. Ele controla metade dos nossos contratos. Mas Rodrigo continuava petrificado, assistindo sua vida desmoronar em câmera lenta. Dr. Fernando voltou sua atenção para Camila, ignorando completamente a presença de Rodrigo. Querida, me conte, o que aconteceu depois do acidente? Perdemos o contato quando você se mudou. Camila respirou fundo, tentando controlar a emoção. Sua voz saiu baixa no início, mas foi ganhando força. Depois que perdi papai e mamãe no acidente de carro, descobri que as economias deles haviam sido investidas em um fundo que quebrou. Fiquei sem nada. O silêncio no restaurante era sepulcral. Cada palavra de Camila era como uma pualada no coração dos presentes. Tive que vender a casa, os móveis, tudo. Vim para cá com apenas 2 malas e uma determinação. Terminar os estudos que meus pais sempre sonharam para mim. Sua voz tremeu ligeiramente. Trabalho aqui durante o dia e estudo linguística aplicada à noite. Meu sonho é ser intérprete oficial como meu pai.
Lágrimas genuínas escorriam pelo rosto de várias pessoas no restaurante. A história de Camila tocava em algo profundo e universal, a luta de quem não desiste, mesmo quando tudo parece perdido. E este homem, ela olhou diretamente para Rodrigo pela primeira vez. Decidiu que podia me humilhar só porque trabalho servindo mesas. Como se isso me fizesse menos digna de respeito. Rodrigo finalmente pareceu sair do transe. Tentou se levantar, balbuciando. Eu não sabia. Se eu soubesse. Se soubesse o quê? Dr. Fernando interrompeu com uma frieza cortante. Que ela tinha pais importantes? Que ela não era apenas uma garçonete? E se fosse? Isso daria ao senhor o direito de humilhá-la? A pergunta ecoou pelo restaurante como um tiro. Era a questão fundamental que expunha a podridão da mentalidade de Rodrigo. Não, quero dizer... Rodrigo gaguejou, mas cada palavra o afundava mais. O senhor queria humilhar uma simples garçonete por diversão? Dr. Fernando continuou impiedosamente. O problema não é ter descoberto quem ela é. O problema é o tipo de pessoa que o senhor revelou ser. Um homem de terno escuro se aproximou do grupo. Era claramente executivo, provavelmente da mesma faixa social de Rodrigo. Com licença, disse ele, mas preciso me apresentar. Sou Carlos Montenegro, diretor regional da Brunet International. Rodrigo empalideceu ainda mais. A Brunet era uma das maiores empresas de tradução e interpretação do mundo. Camila, Carlos continuou, ouvi sua história e fiquei impressionado. Gostaria de falar com a senhorita sobre uma oportunidade em nossa empresa. O restaurante inteiro conteve a respiração. Em questão de minutos, Camila havia passado de vítima de humilhação a foco de oportunidades profissionais. Senhor Montenegro, Camila disse tentando manter a compostura. Agradeço muito, mas... Por favor, ele interrompeu gentilmente. Pelo menos aceite meu cartão. Temos uma vaga para intérprete júnior que pagaria 5 vezes o que a senhorita ganha aqui. 5 vezes. As palavras ecoaram pelo restaurante como uma sentença final. Enquanto Rodrigo havia tentado destruir Camila, suas ações estavam ironicamente criando oportunidades para ela. Mas a situação estava longe do fim. Um jovem de aproximadamente 25 anos que havia filmado toda a cena com o celular se aproximou timidamente. Desculpa incomodar, disse ele, mas eu trabalho numa agência de marketing digital. O vídeo dessa situação já tem 50 mil visualizações e está crescendo exponencialmente. Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 50 mil? Na verdade, o jovem consultou o telefone. Agora são 80 mil. E subindo rápido. Garçonete, poliglota já está nos trending topics. A realidade digital havia chegado como um tsunami. A humilhação de Rodrigo não estava mais confinada ao restaurante. Estava se espalhando pelo mundo virtual a uma velocidade devastadora. Fábio puxou Rodrigo com força. Precisamos sair, agora. Mas quando Rodrigo tentou se levantar, Dr. Fernando o segurou pelo braço. O senhor vai sair sem pedir desculpas? Desculpas, Rodrigo repetiu, como se a palavra fosse alienígena. Sim, Dr. Fernando disse firmemente. Desculpas adequadas. Para Camila e para todos que testemunharam seu comportamento deplorável. O restaurante inteiro fixou os olhos em Rodrigo. Era o momento da verdade. Ele mostraria alguma humanidade ou confirmaria ser exatamente o monstro que havia demonstrado ser. Rodrigo olhou ao redor. Faces de desaprovação, celulares gravando. A realidade de que sua reputação estava sendo destruída em tempo real. E no centro de tudo, Camila. A jovem que ele havia tentado humilhar e que agora representava tudo o que ele jamais poderia ser. Digna, corajosa e genuinamente forte. Ele começou, mas as palavras não saíam. O silêncio se prolongou. Segundos que pareciam eternos, onde o caráter de um homem era testado diante de dezenas de testemunhas e milhares de futuros espectadores online. Camila deu um passo à frente. Com uma dignidade que contrastava brutalmente com o desespero de Rodrigo, disse: Senhor Tavares, não preciso de suas desculpas. O senhor já revelou quem realmente é, e eu já mostrei quem eu sou. A declaração foi perfeita, simples, poderosa e devastadora.
Ela havia encontrado a forma mais elegante de destruir completamente qualquer resto de dignidade que Rodrigo pudesse ter. Dr. Fernando sorriu com orgulho. Eduardo estaria muito orgulhoso da mulher que você se tornou, minha querida. E foi nesse momento que o telefone de Rodrigo começou a tocar insistentemente. Depois outro. E outro. Rodrigo! Fábio sussurrou aterrorizadamente. São os investidores alemães. Eles devem ter visto o vídeo. A realização atingiu Rodrigo como um raio. O negócio de 30 milhões. Os contratos que dependiam de sua reputação. A imagem pública que havia levado décadas para construir. Tudo destruído em 15 minutos de arrogância filmada. Ele olhou para Camila uma última vez. Não mais como a garçonete que havia tentado humilhar, mas como a força da natureza que havia acabado de mudar sua vida para sempre. E percebeu finalmente que havia subestimado completamente a pessoa errada. O telefone de Rodrigo não parava de tocar. Cada toque era como uma marreta batendo no que restava de sua sanidade. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho, e quando finalmente atendeu, sua voz saiu como um sussurro desesperado. Alô? Herr Tavares? A voz do outro lado falava em alemão com sotaque germânico carregado. Aqui é Klaus Weber, dos investimentos München. Nós precisamos conversar. Agora. O sangue de Rodrigo gelou. Klaus Weber. O homem que controlava 200 milhões de euros em investimentos imobiliários. O homem cujo contrato mudaria sua vida para sempre. E ele estava falando em alemão, o mesmo idioma que Rodrigo havia usado para humilhar Camila. Herr Weber, eu posso explicar? Rodrigo tentou em alemão cambaleante. Não precisa explicar nada. Klaus interrompeu friamente. Nós vimos o vídeo. Todos viram o vídeo. Você sabe quantas visualizações tem agora? Rodrigo olhou desesperadamente para o jovem do marketing digital, que consultou o celular e levantou 5 dedos. 500 mil, sussurrou. 500 mil pessoas viram você humilhando uma jovem em alemão. Klaus continuou, sua voz carregada de nojo. Uma jovem que, a propósito, fala alemão melhor que você. O restaurante inteiro observava Rodrigo em seu momento de colapso total. Cada palavra da conversa telefônica era audível no silêncio sepulcral que havia tomado o ambiente. Senhor Weber, por favor, isso foi um mal-entendido, Rodrigo implorou. Mal-entendido? Klaus riu amargamente. Um mal-entendido é derrubar café na mesa. Humilhar uma jovem trabalhadora por diversão é o que chamamos de caráter podre. O contrato está cancelado. Para sempre. A ligação foi encerrada com um clique que fez um barulho seco no silêncio do restaurante. 30 milhões de reais. Perdidos. Em 15 minutos de arrogância filmada. Fábio estava branco como papel. Rodrigo, os outros investidores também estão ligando. São 7 chamadas perdidas. Mas antes que Rodrigo pudesse processar completamente a magnitude de sua queda, doutor, Fernando se aproximou de Camila com uma expressão misteriosa. Minha querida, disse ele baixinho, mas audível para todos, há algo que preciso te contar. Algo que mesmo seu pai não sabia que eu descobri. Todos no restaurante se aproximaram instintivamente. Havia algo na voz do Dr. Fernando que prometia uma revelação explosiva. Quando você era pequena e viajava com seus pais pelos consulados, ele continuou, você chamou a atenção de alguém muito importante. Camila franziu a testa. Como assim, doutor? Você se lembra do Congresso Internacional de Linguística em Genebra? Você tinha apenas 16 anos e interpretou simultaneamente para 7 delegações diferentes. Lembro, Camila disse confusa. Papai disse que era para me acostumar com o ambiente profissional. Dr. Fernando sorriu. Havia alguém na plateia naquele dia. Alguém que ficou impressionado com seu talento. Ele fez uma pausa dramática. Klaus Weber. O nome ecoou pelo restaurante como uma bomba. Rodrigo, que estava tentando retornar outras ligações, parou bruscamente. Klaus Weber estava lá? Camila perguntou atônita. Não apenas estava, doutor. Fernando continuou. Ele me procurou depois do evento. Disse que em 40 anos de negócios internacionais, nunca havia visto alguém tão jovem dominar tantos idiomas com tanta naturalidade. A revelação atingiu todos como um raio. A mesma pessoa que havia acabado de cancelar o contrato de Rodrigo conhecia Camila há anos. Ele disse, doutor.
Fernando continuou, sua voz ganhando força, que se algum dia ela quisesse trabalhar no mercado internacional, ele mesmo a contrataria. Rodrigo sentiu as pernas falharem. Caiu pesadamente na cadeira, observando sua vida desmoronar em tempo real. Não apenas havia perdido o maior contrato de sua carreira, havia humilhado exatamente a pessoa que seu futuro parceiro de negócios admirava. Doutor, Camila disse com a voz embargada. O senhor tem certeza? Absoluta. Na verdade, Dr. Fernando puxou o celular. Que tal descobrirmos? Ele discou um número internacional. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Klaus, sou Fernando Machado, do Ministério Brasileiro. Sim, estou bem. Escuta, você se lembra de uma jovem intérprete brasileira que conheceu em Genebra há alguns anos? Camila Santos? Mesmo sem estar no viva voz, a resposta empolgada de Klaus foi audível. Claro que lembro. A prodígio dos 7 idiomas. Por que pergunta? Bem, Dr. Fernando sorriu. Ela está aqui comigo. E acabou de presenciar algo interessante envolvendo um certo empresário brasileiro chamado Rodrigo Tavares. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Depois, a voz de Klaus voltou mais séria. O mesmo Rodrigo Tavares que acabei de ver humilhando uma jovem num vídeo viral? Exatamente. E a jovem do vídeo é a Camila. A explosão de raiva de Klaus foi tão intensa que todos no restaurante ouviram. Aquele imbecil humilhou a Camila? Rodrigo encolheu na cadeira como se tivesse levado um soco. Fernando, Klaus continuou, agora falando mais devagar e deliberadamente. Coloque no viva voz. Quero falar com ela. Dr. Fernando ativou o viva voz e entregou o telefone para Camila. O restaurante inteiro se aproximou para ouvir. Camila, sou Klaus Weber. Você se lembra de mim? Senhor Weber, Camila exclamou em alemão perfeito. Claro que lembro. Como está? Klaus respondeu em alemão. Estou furioso. Acabei de ver um vídeo onde um empresário brasileiro te humilha usando meu idioma. Você está bem? Estou, senhor. Obrigada pela preocupação. Klaus mudou para inglês. Camila, há 7 anos eu disse que se você quisesse trabalhar no mercado internacional, me procurasse. A oferta ainda está de pé. O restaurante inteiro conteve a respiração. Camila olhou ao redor, vendo dezenas de faces expectantes. Que tipo de trabalho, Sr. Weber? Intérprete-chefe para nosso grupo europeu. Salário inicial, 15 mil euros por mês. Moradia paga em Munique. Início imediato. O número ecoou pelo restaurante como uma explosão. 15 mil euros por mês. Mais de 80 mil reais mensais. Camila ganhava 2 mil reais no restaurante. Senhor Weber, Camila disse, lutando para manter a compostura. Isso é mais generoso do que mereço. Bobagem, Klaus explodiu. Você merece muito mais. E sabe que mais? O primeiro projeto será reorganizar nossos contratos brasileiros, especialmente cancelar qualquer negócio com empresários sem caráter. Todas as cabeças se viraram para Rodrigo, que estava completamente destroçado na cadeira. Na verdade, Klaus continuou maliciosamente. Camila, você conhece algum empresário brasileiro chamado Rodrigo Tavares? O momento era de pura crueldade poética. Camila olhou diretamente para Rodrigo, que estava suando, tremendo, completamente derrotado. Conheço sim, Sr. Weber, ela disse calmamente. Ele está aqui. Perfeito. Pode dizer para ele que todos os seus contratos com empresas europeias foram cancelados? Klaus Weber Internacional tem muita influência no mercado, e não fazemos negócios com pessoas que humilham trabalhadores. O abismo profissional de Rodrigo havia se aberto e sido pronunciada publicamente, por telefone, diante de dezenas de testemunhas. Fábio puxou Rodrigo pelo braço. Acabou, sussurrou desesperadamente. Vamos embora antes que isso piore. Mas Rodrigo não conseguia se mover. Estava hipnotizado assistindo à ruína de tudo que havia construído como consequência do que havia feito. Camila, Klaus continuou. Quando posso esperar você em Munique? Eu preciso de alguns dias para organizar tudo aqui. Claro, te mando os papéis da imigração por e-mail. Ah, e Camila? Sim, senhor. Obrigado por me lembrar por que admiro tanto o Brasil. Pessoas como você fazem nosso mundo melhor. A ligação foi encerrada em meio a um silêncio absoluto.
Carlos Montenegro, da Brunetti International, se aproximou com um sorriso irônico. Bem, parece que minha oferta ficou obsoleta, disse ele. Mas que satisfação ver talento sendo reconhecido adequadamente. Dona Helena Vasconcelos se aproximou de Camila com lágrimas nos olhos. Querida, seu pai estaria tão orgulhoso. Ver você transformar humilhação em triunfo é inspirador. O jovem do marketing digital consultou novamente o celular. 1 milhão de visualizações, anunciou. E subindo. Justiça para Camila está explodindo mundialmente. Rodrigo finalmente encontrou forças para se levantar. Cambaleando, tentou se aproximar de Camila uma última vez. Camila, disse ele com a voz quebrada, eu estraguei tudo. Você é extraordinária e eu sou humano, Camila completou surpreendentemente. O senhor é humano, e humanos cometem erros. A resposta pegou todos de surpresa, especialmente Rodrigo. Mas, ela continuou com firmeza, humanos também precisam aprender com os erros. E enfrentar as consequências. Rodrigo assentiu miseravelmente e saiu cambaleando do restaurante seguido por Fábio. O Palazzo Dourado explodiu em aplausos novamente. Mas desta vez eram aplausos de celebração, não de justiça. Camila havia passado de garçonete humilhada a executiva internacional em 1 hora. E Rodrigo havia perdido tudo em 15 minutos de arrogância. Às vezes, a vida serve justiça no prato mais fino. 3 dias haviam se passado desde aquela terça-feira que mudou tudo no Palazzo Dourado. O vídeo da humilhação de Rodrigo Tavares havia se tornado um fenômeno global. 2,5 milhões de visualizações. Tópico de tendência em 17 países. E as consequências estavam apenas começando. Camila acordou no seu pequeno apartamento de 1 quarto, olhando para o teto rachado que a acompanhava há 2 anos. Em cima da mesinha de cabeceira, feita de caixotes de feira, estava o contrato que Klaus Weber havia enviado. 15 mil euros por mês. Apartamento em Munique. Uma vida completamente nova esperando por ela. Mas pela primeira vez em anos, Camila Santos estava com medo. Não medo de Rodrigo, ou das câmeras, ou da fama repentina. Era medo de algo muito mais profundo. E se ela não fosse boa o suficiente? E se toda aquela confiança que demonstrara no restaurante fosse apenas adrenalina? E se longe de casa, descobrisse que era realmente apenas uma garçonete que por acaso sabia alguns idiomas? Seu telefone tocou pela 30ª vez naquela manhã. Jornalistas, produtores de TV, ofertas de emprego. Ela desligou sem atender, como vinha fazendo desde segunda-feira. Papai, sussurrou para a foto emoldurada na mesinha. O que eu faço? Na foto, Eduardo Santos sorria ao lado de Camila aos 15 anos, em frente ao consulado brasileiro em Roma. Dias mais simples, quando ela achava que sempre teria os pais para guiá-la. A campainha tocou. Camila suspirou, imaginando que fosse outro jornalista. Quando abriu a porta, encontrou o Dr. Fernando segurando 2 cafés e um sorriso paternal. Posso entrar, querida? Trouxe café e ouvidos. Eles se sentaram na pequena sala que servia também como escritório e biblioteca. Livros de linguística empilhados em todas as superfícies disponíveis, dicionários marcados com post-its coloridos, cadernos de anotações em 7 idiomas diferentes. Você está assustada? Dr. Fernando observou. Não era uma pergunta. Camila assentiu, sentindo os olhos marejarem pela primeira vez desde o restaurante. Dr. Fernando, e se eu não conseguir? E se eu aceitar essa oferta e descobrir que sou uma fraude? No restaurante eu estava com raiva, indignada. Mas agora... Sua voz falhou. Agora estou sozinha com meus medos. Conte-me seus medos, ele disse gentilmente. Camila respirou fundo. Tenho medo de não ser boa o suficiente para Klaus Weber. Tenho medo de deixar o Brasil e ficar ainda mais sozinha. Tenho medo de que meus pais tenham morrido por nada se eu falhar. As lágrimas finalmente vieram. E tenho medo de que, no fundo, Rodrigo estivesse certo. Que eu seja mesmo apenas uma garçonete que se ilude. Dr. Fernando deixou que ela chorasse. Depois de alguns minutos disse, sabe qual foi o maior talento de seu pai? Camila balançou a cabeça. Ele não era apenas um poliglota brilhante. Eduardo tinha um dom raro. Ele conseguia ver o potencial nas pessoas antes delas mesmas verem.
E sabe o que ele me disse sobre você no último Natal que passamos juntos? O quê? Que você era mais corajosa do que ele jamais havia sido, que tinha uma força interior que o impressionava, e que um dia você faria coisas que ele nem imaginava ser possível. Camila limpou as lágrimas com as costas da mão. Minha querida, Dr. Fernando continuou, coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim seguir em frente. Você acha que seu pai não tinha medo quando aceitou sua primeira missão diplomática? Você acha que eu não tremia quando representei o Brasil pela primeira vez na ONU? Camila nunca havia pensado nisso. Sempre imaginou os adultos importantes de sua infância como pessoas naturalmente corajosas. E tem mais uma coisa, Dr. Fernando sorriu. Klaus Weber me ligou ontem. Ligou? Camila se endireitou na cadeira. Ele queria saber se você estava hesitando por causa da proposta. Disse que se 15 mil euros não fossem suficientes, ele poderia negociar. Não é sobre o dinheiro, Camila disse rapidamente. Foi exatamente o que eu disse a ele. Sabe qual foi a resposta dele? Camila esperou. Então ela é ainda mais especial do que eu pensava. Pessoas que se importam apenas com dinheiro são fáceis de encontrar. Pessoas que se importam com propósito são raras. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo Tavares estava sentado no que costumava ser seu escritório de luxo. As paredes, antes cobertas com prêmios e certificados, agora exibiam apenas marcas retangulares mais claras onde os quadros haviam sido pendurados. Tudo havia sido levado pelos oficiais de justiça na segunda-feira. Ele não estava sozinho. Fábio estava ali, mas não como sócio. Havia terminado a sociedade na sexta-feira anterior. Estava ali como... Rodrigo nem sabia mais o que Fábio era para ele. Talvez a única pessoa que não o havia abandonado completamente. Mais 3 clientes cancelaram hoje. Fábio disse, consultando uma lista em papel amassado. Seus próprios computadores haviam sido confiscados. Sobram apenas 2 contratos pequenos. Suficiente para pagar os salários dos funcionários por mais um mês. Rodrigo assentiu mecanicamente. Nos últimos 3 dias, havia perdido 17 contratos, 3 financiamentos bancários e a confiança de praticamente todos seus parceiros de negócios. O vídeo havia sido visto por pessoas que ele nem sabia que conheciam seu nome. Rodrigo, Fábio disse hesitante, talvez seja a hora de pensarmos em outras opções. Outras opções? Falência. Recomeço. Você ainda tem conhecimento, experiência? Tenho? Rodrigo riu amargamente. Fábio, você viu os comentários do vídeo? Eu não sou apenas um empresário arrogante. Eu sou o símbolo do patrão desrespeitoso. Sou a cara do que está errado com o mundo corporativo. Fábio não respondeu porque era verdade. Sabe o que mais me mata? Rodrigo continuou. Não é nem ter perdido os contratos. É perceber que eu realmente era aquela pessoa horrível. Não foi atuação. Não foi um dia ruim. Era quem eu era. Pela primeira vez em 3 dias, havia algo além de autocomiseração na voz de Rodrigo. Havia um lampejo de autoconsciência genuína. Você se lembra da Carmen? Ele perguntou de repente. Fábio franziu a testa. Carmen? A faxineira do prédio. Trabalhou para nós por 4 anos. Você lembra como eu a tratava? Fábio se lembrou. Rodrigo sempre falava com Carmen como se ela fosse invisível. Nunca aprendeu o sobrenome dela. Nunca perguntou sobre a família. Uma vez, até reclamou porque ela estava limpando a sala quando ele queria fazer uma ligação importante. Rodrigo, eu a demiti no ano passado porque ela chegou atrasada 3 vezes. Ela tinha me explicado que o filho estava no hospital, mas eu disse que problemas pessoais não eram desculpa para a incompetência profissional. O silêncio se prolongou. Eu era assim com todo mundo, Fábio. Com garçons, seguranças, recepcionistas, com qualquer pessoa que eu considerasse inferior. E nunca pensei 2 vezes sobre isso. Fábio observou o sócio, ex-sócio, com uma expressão que misturava pena e algo parecido com esperança. Era a primeira vez que ouvia Rodrigo falar sobre suas ações com qualquer tipo de remorso genuíno. Sabe quantas Camilas eu devo ter humilhado ao longo da vida? Rodrigo continuou. Quantas pessoas brilhantes, lutadoras, que mereciam respeito, e eu tratei como lixo só porque achava que podia? Seu telefone tocou. Pela força do hábito, ele atendeu sem olhar.
Rodrigo Tavares. Senhor Tavares? Era uma voz feminina, jovem, nervosa. Meu nome é Júlia. Eu trabalho numa empresa de limpeza que presta serviços para alguns de seus antigos clientes. O que você quer? Rodrigo perguntou automaticamente, com o tom seco que usava com pessoas que considerava sem importância. Depois se arrependeu imediatamente. Eu só queria dizer que vi o vídeo. E queria que soubesse que tem muita gente como eu, que trabalha em serviços que já passou por isso, por ser tratada como se fosse nada. Rodrigo sentiu o peito apertar. Mas, Júlia continuou, também queria dizer que admiro que a moça teve coragem de responder. E que... Bem, às vezes as pessoas podem mudar, né? A ligação foi encerrada, deixando Rodrigo olhando para o telefone como se fosse um objeto alienígena. Quem era? Fábio perguntou. Uma pessoa que eu provavelmente teria tratado mal há uma semana atrás. Rodrigo respondeu. E que agora está me dando uma lição de humanidade. Naquele momento, Rodrigo Tavares começou a entender que suas consequências não eram apenas financeiras, eram morais. E talvez, pela primeira vez na vida, ele estivesse pronto para enfrentar quem realmente era. De volta ao apartamento de Camila, ela havia tomado uma decisão. Dr. Fernando, disse ela, segurando o contrato. Vou aceitar a oferta de Klaus Weber. Excelente. O que te fez decidir? Percebi que meu medo não era de falhar, era de decepcionar meus pais. Mas então entendi. Meus pais me criaram para voar, não para ficar com medo de altura. Dr. Fernando sorriu com orgulho. Tem só uma coisa que quero fazer antes de partir, Camila continuou. Quero usar essa visibilidade toda, essa história viral, para algo maior. O que você tem em mente? Quero criar um programa de bolsas, para jovens de baixa renda aprenderem idiomas, em memória dos meus pais, e... Ela hesitou. E quero chamar Rodrigo Tavares para uma conversa, cara a cara, longe das câmeras. Dr. Fernando a olhou surpreso. Por quê? Por quê? Camila disse com convicção. Se esta história toda vai viralizar mesmo, que seja para ensinar algo real, que ninguém está além da redenção, nem ele. O café era pequeno e discreto, longe do centro da cidade. Camila chegou 15 minutos antes do horário marcado, escolheu uma mesa nos fundos e pediu apenas um chá. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de nervosismo. Ela havia passado 3 noites pensando no que diria a Rodrigo Tavares quando o encontrasse cara a cara. Às 14h em ponto, ele apareceu na porta. Camila quase não o reconheceu. O empresário arrogante que havia tentado humilhá-la no restaurante havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem visivelmente quebrado. Rodrigo havia perdido peso, seus olhos estavam fundos e cansados, e suas roupas, embora ainda de boa qualidade, pareciam ter sido vestidas sem cuidado. Ele olhou ao redor nervosamente antes de localizá-la. Camila, disse ele, aproximando-se hesitante. Obrigado por aceitar me encontrar. Sente-se, Sr. Tavares. Ela respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Por favor. Ele disse, puxando a cadeira com cuidado exagerado, como se tivesse medo de fazer barulho. Me chama de Rodrigo. Acho que perdeu qualquer sentido formalidade depois do que aconteceu. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Camila o observava, notando detalhes que não havia percebido no restaurante. As mãos calejadas, sugerindo que ele havia trabalhado fisicamente no passado, a cicatriz pequena na testa, a forma como seus olhos fugiam do contato direto. Eu não sei por onde começar. Rodrigo disse finalmente, sua voz saindo como um sussurro. Que tal pelo começo? Camila sugeriu. Por que você me humilhou naquele dia? Rodrigo suspirou profundamente. Honestamente, porque podia. Porque havia me acostumado a tratar pessoas como você como objetos, como decoração do ambiente. A resposta brutalmente honesta surpreendeu Camila. Mas por quê? Ela insistiu. De onde vem isso? Rodrigo olhou pela janela como se a resposta estivesse em algum lugar distante. Você quer mesmo saber? A história real? Quero. Cresci pobre. Ele começou, suas palavras saindo devagar, como se fossem difíceis de pronunciar. Muito pobre. Minha mãe era faxineira. Trabalhava em 3 casas diferentes. Acordava às 4 da manhã, voltava às 10 da noite.
Camila notou que suas mãos se fecharam em punhos involuntários. Eu a acompanhava às vezes, quando estava de férias da escola. Via como os patrões falavam com ela, como se ela fosse invisível, como se não tivesse sentimentos, sonhos, dignidade. E isso te machucava, Camila disse. Não era uma pergunta. Me destruía, Rodrigo admitiu. Eu prometia para mim mesmo que um dia seria rico, poderoso, respeitado, que nunca mais ninguém me trataria daquele jeito. Mas em algum momento você se tornou exatamente como eles. As palavras de Camila atingiram como um murro. Rodrigo fechou os olhos. Sim, disse ele. Em algum momento eu parei de lutar contra os monstros e me tornei um. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma verdade dolorosa que ambos precisavam processar. Sabe o que é mais irônico? Rodrigo continuou. Naquela terça-feira, eu estava a ponto de assinar o maior contrato da minha vida. 30 milhões de reais. Seria oficialmente um dos empresários mais ricos da cidade. E em 15 minutos de arrogância perdi tudo. Não apenas o dinheiro, a reputação, a empresa, os funcionários. 20 pessoas ficaram desempregadas por causa do que eu fiz. Camila sentiu um aperto no peito. Ela não havia pensado nos funcionários inocentes que haviam perdido seus empregos. Rodrigo, disse ela cuidadosamente, você está me contando isso para que eu sinta pena de você? Ele a olhou diretamente pela primeira vez. Não. Estou contando porque quero que você entenda que o monstro que te humilhou não nasceu pronto. Ele foi construído por anos de magoa mal processada. Mas isso não é desculpa. É apenas explicação. E o que você pretende fazer com essa explicação? Honestamente, não sei. Por 3 anos minha vida inteira girava em torno de ser rico e poderoso. Agora que não sou nenhum dos dois, estou perdido. Camila estudou o rosto dele. Via dor genuína, confusão, mas também algo que não esperava. Humildade real. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Qualquer coisa. Você realmente se arrepende do que fez? Ou apenas se arrepende das consequências? A pergunta ficou suspensa no ar como uma lâmina. Rodrigo ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Eu passei 3 dias pensando exatamente nisso, disse ele finalmente. E a resposta honesta é, as 2 coisas. Sim, me arrependo das consequências. Perder tudo dói. Mas ele pausou, como se estivesse lutando com algo internamente. Mas também me arrependo genuinamente de ter te machucado. E não apenas você. Me arrependo de cada vez que tratei alguém como se fosse menos importante que eu. Me arrependo de ter me tornado o tipo de pessoa que eu odiava quando criança. Lágrimas começaram a formar nos olhos dele. Camila, eu assisti ao vídeo. Dezenas de vezes. Vi meu próprio rosto enquanto falava sobre você em alemão. E sabe o que vi? O quê? Vi meu pai. A resposta deixou Camila confusa. Seu pai? Pensei que você havia crescido só com sua mãe. Cresci, porque meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Mas antes disso, ele era exatamente como eu me tornei. Arrogante, cruel com pessoas que considerava inferiores, que tratava minha mãe como se ela fosse uma empregada, não uma esposa. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Rodrigo. Eu jurei que nunca seria como ele. E me tornei pior. Camila sentiu seu próprio coração se apertar. Ela havia esperado muitas coisas desse encontro, mas não essa vulnerabilidade crua e dolorosa. Rodrigo, disse ela gentilmente, você tem filhos? Não. Nunca encontrei alguém que quisesse construir uma família com um homem como eu. Como você era? Camila corrigiu. Ele a olhou surpreso. Você disse, um homem como eu. Mas talvez a pergunta seja, que tipo de homem você quer ser daqui para frente? Não sei se é possível mudar, Rodrigo disse. Não sei se as pessoas vão me dar essa chance. As pessoas não sei, mas você pode dar essa chance a si mesmo. Rodrigo enxugou as lágrimas com as costas da mão. Como? Começando pequeno, começando com as pessoas que ainda estão ao seu redor. Não sobrou quase ninguém. Então comece com as poucas que sobraram. E depois expanda. Eles ficaram novamente em silêncio, mas desta vez era um silêncio diferente. Menos tenso, mais contemplativo. Camila, Rodrigo disse finalmente, posso te perguntar por que você quis me encontrar? Depois de tudo?
Camila sorriu pela primeira vez desde que chegara ao café. Por quê? Disse ela. Meus pais sempre me ensinaram que todo mundo merece uma segunda chance. Não para esquecer o que fizeram, mas para mostrar que podem fazer melhor. E você acredita que eu posso fazer melhor? Acredito que você pode tentar. E às vezes, tentar já é um começo. Rodrigo assentiu lentamente. Tenho uma coisa que quero te dizer. Ele continuou. Sobre seus pais. Depois que descobri quem eles eram, pesquisei sobre eles. Camila se endireitou na cadeira. Seu pai era realmente extraordinário. Li alguns discursos dele na ONU, sobre dignidade humana, sobre respeito às diferenças, e pensei em como ele se sentiria sabendo que alguém humilhou sua filha daquele jeito. As lágrimas voltaram aos olhos de Camila. Quero que saiba, Rodrigo continuou, que se seus pais estivessem vivos, eu pediria desculpas a eles também, porque eles criaram uma pessoa extraordinária, e eu tentei diminuí-la por pura ignorância. Obrigada, Camila sussurrou. E quero que saiba também que, independente do que acontecer comigo daqui para frente, vou carregar essa lição para sempre. Nunca mais vou olhar para alguém e assumir que sei sua história só pela aparência. Camila limpou as próprias lágrimas. Rodrigo, vou para a Alemanha na próxima semana. Eu sei. Klaus Weber falou sobre você na entrevista que deu ontem. Disse que você é a intérprete mais talentosa que já conheceu. Você assistiu? Assisti. E fiquei feliz. Genuinamente feliz. Porque depois de tudo que eu fiz, você ainda conseguiu sua oportunidade. E você? O que vai fazer? Rodrigo suspirou. Vou começar pequeno, como você disse. Tenho uma ideia, na verdade. Lembra que mencionei que 20 pessoas perderam o emprego por minha causa? Lembro. Quero usar o que sobrou do meu dinheiro para ajudá-las a encontrar trabalho. Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar minimizar o dano. É um bom começo. E depois vou procurar a Carmen. Carmen? A faxineira que demiti ano passado. Vou pedir desculpas. E se ela aceitar, vou ajudá-la também. Camila sorriu. Meu pai diria que todo ato de bondade é uma semente. Às vezes demora para crescer, mas sempre cresce. Eles se levantaram para partir. Na porta do café, Rodrigo hesitou. Camila, posso te pedir um favor? Pode. Quando você estiver em Munique fazendo coisas extraordinárias, às vezes lembra que existe um homem no Brasil que aprendeu a ser melhor por sua causa? Vou lembrar, ela prometeu. Mas, Rodrigo, sim? Não faça por minha causa, faça por você e pelas pessoas que ainda vão cruzar seu caminho. Eles se despediram com um aperto de mão. Não como amigos. Alguns ferimentos levam tempo para cicatrizar. Mas como duas pessoas que haviam se visto no seu pior e no seu melhor e decidido que o amanhã podia ser diferente do ontem. Quando Camila saiu do café, sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Não apenas por sua nova vida que estava começando, mas por acreditar que pessoas realmente podem mudar. E quando Rodrigo voltou para casa, fez algo que não fazia há anos. Ligou para sua mãe. Mãe, disse ele quando ela atendeu. Sou eu, Rodrigo. Preciso te pedir perdão e te contar uma história. Algumas conversas realmente têm o poder de mudar duas vidas para sempre. Uma semana depois do encontro no café, o aeroporto de Guarulhos fervilhava com a movimentação típica de uma sexta-feira à tarde. Camila Santos estava na fila do check-in, segurando sua passagem para Munique com mãos que tremiam ligeiramente. Não era nervosismo pelo voo ou pela nova vida que a esperava. Era a emoção de saber que estava deixando algo importante para trás. Sua última semana no Brasil havia sido intensa. Depois da conversa com Rodrigo, ela havia tomado uma decisão que mudaria tudo: usar os últimos dias antes da viagem para transformar sua história viral em algo maior. Camila! Uma voz familiar a chamou. Ela se virou e viu o Dr. Fernando se aproximando, carregando uma pasta volumosa e um sorriso orgulhoso. Doutor, o senhor não precisava vir me despedir no aeroporto, disse ela, abraçando-o. Não vim apenas para me despedir, ele respondeu, seus olhos brilhando. Vim entregar isso. Ele abriu a pasta, revelando dezenas de documentos, formulários preenchidos e cartas de recomendação. O que é tudo isso? São as inscrições para o Instituto Camila Santos, Dr. Fernando disse com orgulho.
230 candidaturas em 5 dias. Jovens de baixa renda querendo aprender idiomas. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Na segunda-feira anterior, ela havia anunciado nas redes sociais a criação de um instituto de ensino de idiomas gratuito, em memória de seus pais. A resposta havia sido avassaladora. 230? Ela repetiu, incrédula. E tem mais, doutor. Fernando continuou puxando outro documento. Klaus Weber confirmou que a empresa dele vai patrocinar integralmente o instituto. Ele disse, e cito, "É assim que talentos genuínos usam sua influência para elevar outros." Camila não conseguiu conter as lágrimas. Em uma semana, sua história de humilhação havia se transformado em oportunidade para centenas de jovens. "Tem uma surpresa final, doutor." Fernando disse misteriosamente. "O quê?" "Olhe para trás." Camila se virou e quase não acreditou no que viu. Rodrigo Tavares estava caminhando em direção a eles, mas não estava sozinho. Ao seu lado vinham 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens, que ela não reconhecia imediatamente. "Camila," Rodrigo disse quando se aproximou, sua voz carregada de uma emoção que ela nunca havia visto nele. "Quero que você conheça algumas pessoas." A primeira mulher, de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos e sorriso tímido, deu um passo à frente. "Meu nome é Carmen," disse ela. "Eu era faxineira na empresa dele." Camila sentiu o coração acelerar. Era a Carmen que Rodrigo havia mencionado, a que ele havia demitido injustamente. "Dona Carmen," disse Camila respeitosamente, "é um prazer conhecê-la." "O prazer é meu, querida. Quero agradecer pelo que você fez." "Pelo que eu fiz?" Rodrigo se aproximou, parecendo simultaneamente envergonhado e determinado. "Camila, depois da nossa conversa, eu procurei cada pessoa que havia demitido ou tratado mal nos últimos anos. Pedi desculpas e ofereci ajuda para encontrarem novos empregos. E não foi só isso," Carmen continuou, seus olhos brilhando. "Ele pagou do próprio bolso um curso de administração para mim. E olha só." Ela tirou um crachá da bolsa. "Gerente administrativa da Clínica São Lucas. Primeira vez na vida que tenho um cargo de chefia." Camila olhou de Carmen para Rodrigo, depois para as outras pessoas que o acompanhavam. "E estes são..." começou ela. "Meus ex-funcionários," Rodrigo completou. "Todos conseguiram novos empregos, alguns até melhores que os anteriores." Um dos homens, jovem, de aparência determinada, se apresentou. "Sou o Marcos. Era assistente dele. Agora abri minha própria empresa de consultoria. E sabe quem me deu o primeiro contrato?" Ele apontou para Rodrigo. "Ele mesmo. Disse que queria ser meu primeiro cliente para provar que acreditava no meu trabalho." Camila estava sem palavras. Em uma semana, Rodrigo havia transformado completamente não apenas sua própria vida, mas a vida de várias outras pessoas. "Rodrigo," disse ela, Isso é extraordinário." "Não," ele respondeu firmemente. "Isso é o mínimo que eu deveria ter feito anos atrás. E só consegui fazer porque você me mostrou que tipo de pessoa eu havia me tornado." Uma das mulheres, mais nova, deu um passo à frente. "Posso falar uma coisa?" perguntou ela timidamente. "Claro," Camila respondeu. "Meu nome é Sofia. Trabalho numa lanchonete no centro. Vi o vídeo de vocês no restaurante e..." Ela hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas. "E me lembrei de todas as vezes que clientes me trataram como se eu fosse invisível, como se não tivesse sentimentos, sonhos. Ver você respondendo naqueles idiomas todos me deu coragem." "Coragem para quê?" "Para voltar a estudar. Abandonei a faculdade de letras há 3 anos porque precisava trabalhar. Mas ver sua história me lembrou que nunca é tarde para correr atrás dos sonhos." Sofia tirou um papel da bolsa. "Essa é minha matrícula. Volta às aulas na segunda-feira." Camila sentiu um nó na garganta. Sua história estava inspirando mudanças reais na vida de pessoas reais. "E tem mais," Dr. Fernando interrompeu, consultando o celular. O vídeo original chegou a 5 milhões de visualizações. Mas sabe quantas pessoas se inscreveram para cursos de idiomas no país inteiro esta semana? Quantas? 15 mil. O Instituto de Estatística chamou de o efeito Camila.
Nunca houve um aumento tão súbito de interesse em educação linguística no Brasil. A informação atingiu Camila como uma onda. 15.000 pessoas, 15.000 vidas potencialmente mudadas por uma história que havia começado com humilhação e se transformado em inspiração. Camila, Rodrigo disse, se aproximando mais. Quero te pedir uma última coisa antes de você partir. O quê? Ele puxou uma carta do bolso. Quero que você entregue isso ao Klaus Weber pessoalmente. O que é? É uma confissão completa de tudo o que fiz de errado nos negócios. Todas as práticas antiéticas, todos os momentos em que priorizei lucro sobre dignidade humana. E também é uma promessa. Que tipo de promessa? De que, quando eu reconstruir minha empresa, se conseguir, vou fazer diferente. Vou tratar cada funcionário, cada cliente, cada pessoa com o respeito que merece. Camila segurou a carta, sentindo o peso simbólico do que ela representava. Por que você quer que eu entregue isso? Porque você é a prova de que pessoas podem mudar. E se Klaus Weber algum dia pensar em me dar uma segunda chance nos negócios, quero que seja porque alguém em quem ele confia garantiu que eu realmente mudei. Nesse momento, uma voz ecoou pelo alto-falante do aeroporto. Último chamado para o voo LH506 com destino a Munique. Passageiros em trânsito devem se dirigir imediatamente ao portão de embarque. Camila olhou ao redor. Todas aquelas pessoas, Doutor, Fernando, Rodrigo, Carmen, Marcos, Sofia, os outros ex-funcionários, haviam vindo ao aeroporto não apenas para se despedir, mas para mostrar como uma única história de coragem havia criado ondas de mudança que se espalharam muito além do que ela imaginara. Preciso ir, disse ela, pegando a bagagem de mão. Espera, Rodrigo disse. Tem uma última coisa. Ele se virou para o grupo. Pessoal, como combinamos? Todos sorriram e, simultaneamente, começaram a falar. Cada um em um idioma diferente. Carmen disse em espanhol. Obrigada por nos ensinar que todo trabalho tem dignidade. Marcos falou em inglês. Obrigada por nos mostrar que conhecimento é poder. Sofia disse em francês. Obrigada por nos lembrar que nunca devemos desistir dos nossos sonhos, doutor. Fernando falou em alemão. Obrigada por honrar a memória de seus pais. E, finalmente, Rodrigo, com lágrimas nos olhos, disse em italiano. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Camila estava chorando abertamente agora. Em poucos minutos, aquelas pessoas haviam resumido em 5 idiomas diferentes tudo o que sua jornada havia significado. Como vocês souberam? Ela perguntou, soluçando. O Marcos me contou que você disse no café que admirava pessoas que fazem esforço para se comunicar em outros idiomas. Rodrigo explicou. Então todos nós aprendemos uma frase para te despedir adequadamente. Vocês fizeram isso? Por mim? Fizemos por nós. Carmen respondeu. Porque você nos ensinou que respeito é uma linguagem universal. O chamado final do voo ecoou novamente. Camila sabia que precisava partir, mas não queria que aquele momento acabasse. Doutor Fernando, disse ela, o senhor vai cuidar do instituto? Como se fosse meu próprio filho, ele prometeu. Rodrigo, ela se virou para ele. Você vai mesmo recomeçar direito? Vou fazer mais que isso, ele respondeu. Vou garantir que minha segunda chance sirva para criar primeiras chances para outras pessoas. Camila abraçou cada um deles, sentindo que estava deixando uma família que nem sabia que tinha. Quando finalmente caminhou em direção ao portão de embarque, ela se virou uma última vez. Todos estavam ali, acenando, sorrindo através das lágrimas. Camila! Rodrigo gritou. Ela parou. 7 idiomas abriram portas para você. Mas foi a linguagem do coração que mudou a vida de todos nós. A frase ecoou pelo terminal, fazendo outros passageiros pararem e olharem. Alguns reconheceram Camila e começaram a aplaudir. O aplauso se espalhou, crescendo até que toda a área de embarque estava aplaudindo a jovem que havia se tornado símbolo de dignidade e segundas chances. No avião, enquanto São Paulo desaparecia pelas nuvens, Camila abriu seu laptop e começou a escrever. Querido Klaus Weber, meu nome é Camila Santos e estou escrevendo do voo que me leva para nossa primeira reunião em Munique. Quero começar nossa parceria profissional contando uma história sobre o poder das segundas chances
e como uma humilhação pode se transformar na maior bênção da nossa vida. 3 meses depois, Klaus Weber postou em suas redes sociais uma foto de Camila durante uma conferência internacional em Berlim, interpretando simultaneamente para 7 delegações diferentes. A legenda dizia: "Esta é Camila Santos, nossa nova diretora de comunicações internacionais. Ela me ensinou que o verdadeiro talento não está apenas em falar vários idiomas, mas em usar qualquer linguagem para construir pontes, não muros." O post teve 2 milhões de curtidas. No Brasil, Rodrigo Tavares inaugurava a 2ª unidade do Instituto Camila Santos, agora com 500 alunos matriculados. Em seu discurso de abertura disse: "Aprendi que humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo e mais nos outros." A frase virou bordão nas redes sociais. 1 ano depois, Sofia, a jovem da lanchonete, se formou em letras com honras acadêmicas. Sua monografia sobre linguística social e dignidade no trabalho foi publicada e citada em universidades de 3 países. Carmen foi promovida a diretora administrativa da clínica onde trabalhava e criou um programa de valorização dos funcionários que se tornou modelo nacional. Marcos expandiu sua empresa de consultoria e hoje emprega 15 pessoas, todas tratadas com o respeito e dignidade que aprendeu, observando a transformação de seu ex-chefe. E Dr. Fernando, ele se tornou reitor honorário do Instituto Camila Santos, que hoje tem 19 unidades em 10 estados brasileiros. O vídeo original da humilhação no restaurante chegou a 50 milhões de visualizações em 40 países. Mas não é lembrado pela humilhação, é celebrado pela transformação. Porque às vezes, uma única história tem o poder de lembrar ao mundo uma verdade simples mas esquecida. Todos merecem respeito, independente de sua profissão, origem ou circunstâncias. E que nunca é tarde demais para aprender a linguagem mais importante de todas, a linguagem da compaixão humana. Hoje, em restaurantes pelo mundo inteiro, clientes tratam garçons com mais respeito, lembrando que nunca sabemos a história completa de quem nos serve. Empregadores pensam 2 vezes antes de humilhar funcionários, lembrando que cada pessoa tem dignidade, sonhos e potencial. E jovens como Camila continuam provando que conhecimento, coragem e dignidade são a combinação mais poderosa que existe. Porque no final das contas, não importa quantos idiomas falamos, o que importa é garantir que nossa voz seja sempre usada para elevar, nunca para diminuir. Esta é a história de como 7 idiomas mudaram 2 vidas. Mas principalmente, é a história de como uma lição de respeito mudou o mundo, uma pessoa de cada vez.